Depois de muita insistência de vocês, eu assisti Re:Zero. Eu tenho um sério problema com o Isekai moderno, mas é óbvio que existem obras boas e ruins em qualquer nicho e subnicho. Mas e aí, será que Re:Zero é realmente a obra-prima que muita gente diz? Eu sou o narrador e na história de hoje vou conversar com vocês sobre o que eu gostei e o que eu não gostei em Re:Zero. Esse vídeo terá spoilers da primeira temporada e vou tratar somente do anime, especificamente assistir a versão do corte do diretor. Eu não li a light novel e ela não é o foco aqui. O mesmo serve para a segunda temporada. Se algo é explicado lá, mas é um problema aqui, continua sendo um problema ou ponto fraco na primeira temporada. Viagem no tempo. Esse é um dos temas que eu mais gosto em uma história. A complexidade de se administrar as linhas temporais, os diferentes cursos de ação, conversas, sutilezas. É um tipo de história que necessita de muito cuidado para se tornar excepcional. Tudo tem que ser bem construído, senão as falhas vão aparecer. Pelo simples fato de você reviver a situação de maneiras diferentes várias vezes. Não é de se espantar que um dos meus animes preferidos de todos os tempos é Steins Gate. Junta esse meu amor por viagem no tempo com o hype enorme que vocês criaram falando que Re:Zero era uma obra-prima, um dos melhores de todos os tempos. Eu fui com grandes expectativas para assistir. Só que... bem, só guardem esse nome na cabeça, Steins Gate. Para começar, ambos são animados pelo estúdio White Fox, e é necessário dar crédito onde é merecido. O estúdio fez um ótimo trabalho com Re:Zero. A animação é ótima, as músicas são legais, a direção dos episódios é agradável e em alguns momentos tem aquela pitada de reviravolta audiovisual que dá toda uma qualidade para a cena. Também não dá para deixar de fora os barulhinhos estranhos para criar atmosfera de incerteza, com o... Isso cria uma identidade sonora muito boa para os momentos, associando uma emoção ou estado ao efeito que escutamos. Eu lembro de sentir algo parecido quando as mensagens de texto de Steins Gate chegavam. É um bom truque do estúdio. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque a produção de uma animação é mais importante do que você imagina. Ela pode tornar a sua experiência de assistir uma história fraca em uma boa, ou fazer uma história boa ser percebida como fraca ou ruim. Aqui já temos uma base para aproveitar Re:Zero, o que vai mascarar seus defeitos e potencializar seus acertos. Por exemplo, os designs dos personagens são, na minha opinião, sem muita identidade visual. É meio que o mesmo estilo de sempre. Mas a maneira que o anime trabalha com efeitos de rubor, brilho, transparência, etc., faz com que eles sejam agradáveis de se ver. Ok, mas e a história? É boa ou não? Calma, já vamos chegar lá. E você vai ter a sua própria decisão no final do vídeo. Primeiro, vamos entender que tipo de história é essa. Pelo fato de envolver viagem no tempo e só o protagonista ter consciência disso, é natural ter um foco maior do que o normal nos personagens. Existe um conceito muito legal escrito pelo Scott Rogers que é o Triângulo da Estranheza. Resumidamente, ele diz que para ser bem administrada, uma história tem que se focar em um desses elementos: personagens, enredo, também chamado de atividades, e mundo. Tente focar em dois ou mais e sua história se perde em uma complexidade desnecessária. Ele dá alguns exemplos que ilustram bem esses conceitos. O Mágico de Oz se foca nos personagens, um grupo de pessoas que estão atrás de algo para se complementarem. O mundo é um conto de fadas padrão e a aventura também é bem simples. O destaque aqui é na jornada pessoal de cada personagem. Star Wars nos apresenta personagens familiares, o jovem herói, a princesa em apuros, o malandro, etc. E sua aventura também é bem fácil de se entender. É uma história sobre derrotar vilões, conquistar a garota e tudo mais. Mas o mundo é o que diferencia essa história, com diversos conceitos, povos, mecânicas sociais e políticas diferentes.
Já Monty Python e o Santo Graal têm personagens que literalmente são arquétipos, os Cavaleiros da Távola Redonda, em um ambiente exaustivamente usado pela mídia, a Inglaterra medieval. Mas o enredo da história é completamente maluco, envolvendo diversas atividades inesperadas, aventuras estranhas e encontros bizarros. Claro que se focar não quer dizer ignorar o resto. Só significa onde o foco criativo da obra está alocado. Vai ser o ponto onde teremos o trabalho pesado para tornar o negócio algo interessante de se consumir. Em qual dessas categorias você acha que ReZero se encaixa? Se você falou personagens, acertou. Pela natureza da viagem no tempo, veremos várias facetas e ações de diversos personagens, principalmente do protagonista. Esse vídeo vai ser dividido nas seguintes seções: protagonista, personagens, enredo, semelhanças com Steins Gate, quem é a melhor waifu e considerações finais. Então, partiu! Protagonista. Bora lá gastar um bom tempo analisando o nosso otaku fedido em um mundo de fantasia. E aqui vale ressaltar a proposta de ReZero, que é ser uma subversão da fantasia escapista, mostrando como nós estaríamos desamparados e vulneráveis em um mundo mágico. Para tal fim, Subaru é feito para se tornar um avatar do otaku médio, mas até que ele tem algumas características que o destacam dos outros protagonistas super-ed de Isekai. Vamos lá, ele é um otaku antissocial que vive sozinho, mas ao mesmo tempo ele é extremamente extrovertido, engraçado, conversativo, exagerado, expressivo, treina artes marciais em casa e malha. Pera, hã? Acho que esqueceram o que otaku antissocial significa. Todas essas características dele são extremamente sociais. Tanto é o caso que, ao ser jogado em outro mundo, sua primeira reação é de abraçar a situação e se jogar de cabeça, conversando com quem tá na sua frente sem um pingo de ansiedade. Devo dizer que o início do primeiro episódio não foi dos melhores. No começo, temos informações dadas de maneira expositiva, que é o Subaru falando como ele é antissocial e tal. Mas tudo isso é jogado fora pelas próprias ações dele, demonstrando o exato oposto. Mas ok, é o início. O espectador não liga pro personagem, nem pra obra. Então, essa quebra na definição dele não vai nos afetar tanto. Só que, de qualquer maneira, qual era a necessidade disso? Pra que falar algo que é provado como incoerente logo no início? Se ele quer se passar por outra pessoa nessa nova chance, por que nós não ficamos sabendo disso? Enfim, é uma falha, mas ela não causa tantos problemas assim, por ser logo no início. De qualquer maneira, aceito a personalidade dele. Mas ele simplesmente aceitar que tá em outro mundo ainda é meio forçado na minha opinião. Tudo bem, existem pessoas que estão desesperadas a esse ponto, de aceitar ser jogado num mundo completamente diferente, sem nenhum amparo, conhecidos ou dinheiro. Mas eu não sei se o Subaru é uma pessoa assim, porque nada que justifique essa atitude é apresentada no primeiro episódio ou na série inteira. Beleza, a gente releva. Uma coisa necessária para a apresentação de qualquer personagem é fazer nos interessarmos por ele e começar a construção do seu arco de personagem. Para gerar empatia por ele, alguns elementos clássicos são aplicados: humor, dor e coragem. Todos esses são retratados no primeiro episódio do corte do diretor e são reforçados no decorrer da série. Eu já fui a fundo nas técnicas de apresentação de personagem e empatia em um outro vídeo meu, vou deixar aí no card. Já sobre a construção do arco de personagem, provavelmente o que você está pensando é diferente do que realmente eu estou tratando. Aqui eu tô falando do arco do personagem na escrita da obra, das técnicas usadas para fazer ele se tornar interessante de se acompanhar. Existem 3 tipos principais de arco de personagem: positivo, negativo e estático. Eu já fiz vídeos sobre o negativo e estático, vou deixar aí no card. No caso, temos várias dicas de que o Subaru tem um arco positivo, e isso é comprovado durante o anime. Mas o que é um arco positivo? Resumindo,
é quando um personagem quer algo, baseado em uma mentira que ele acredita. Mas ele só vai realmente se realizar como pessoa quando descobrir a verdade e ir atrás do que ele precisa. Durante o primeiro episódio, nos é apresentado que o objetivo do Subaru é a Emilia em si. Ele quer ficar com ela porque se apaixonou por ela, e também quer salvar ela da morte exatamente pelo mesmo motivo. Infelizmente, no anime não temos substância para entender esse objetivo dele. A maneira que a paixão acontece é completamente rasa, rápida e sem impacto. Uou, ela é gatinha, chonei. Rola ali uma pseudo-desculpa dela ser honesta demais, não saber dizer não, etc. E ele fica com medo da Emilia desperdiçar a sua própria vida por agir assim. Mas quem iria literalmente se matar por alguém só por esse motivo? Talvez isso possa ser um reflexo do próprio arrependimento do personagem na vida real dele. Mas nada disso é tratado. Não sabemos de nada sobre ele e isso torna todo o momento da paixão sem peso, sem química, sem motivo, sem sentido. Ah, mas na segunda temporada explica. E daí? Isso não é passe livre para deixar um elemento fraco na história durante uma temporada toda. Estamos vendo aqui os acertos e os erros da série. Nada é perfeito. Muitas coisas parecem acontecer só para a história andar. A aceitação dele no mundo novo, a incapacidade dele de entender que o tempo voltou depois de morrer, sendo que ele mantém as memórias, a paixão platônica pela Emilia, a vontade de ser um herói, nada disso é trabalhado, só é jogado e temos que aceitar. Pelo menos, a piadinha irônica dele ser sortudo e achar as portas da Beatriz é um toque leve e legal. E é irônico, obviamente, por ele ser um baita azarado de estar nessa situação. Voltando ao arco do personagem, o objetivo do personagem na trama é proteger a Emilia. Não só nesse início, durante a temporada inteira, ele só pensa em ajudar ela e sobreviver. Esse objetivo da trama é apoiado pelo want do personagem, que é sua paixão. Como expliquei, um want, um querer, é derivado de uma mentira que o personagem acredita. Querer essa coisa não é necessariamente ruim. A maneira que se tenta obter ela que está errada, pois está intensificando a mentira na vida desse personagem. E qual a mentira do Subaru? Bem, assistindo o anime, podemos perceber que é seu egoísmo, o foco exagerado em si mesmo, o senso de que merece algo, a falta de responsabilidade e de maturidade. Na escrita, a mentira tem fortes raízes em um ghost, em um fantasma, um evento que cria ou solidifica essa mentira no personagem. Não temos muitos detalhes do Subaru, mas boa parte do ghost dele é construído durante a história, com seus resets e sofrimento. Agora, vamos para a necessidade e para a verdade do personagem. O que o personagem precisa fica gradativamente mais claro na história. Ele precisa crescer, precisa deixar de ser um otaku bebezão e se tornar uma pessoa decente. Ele tem que parar de se preocupar só com o próprio umbigo e só com o que ele quer. Essa é a verdade que ele precisa descobrir, ter responsabilidade e maturidade. Bem, temos a base da escrita do arco de personagem do Subaru, mas e aí? Ela funciona? Pra mim, mais ou menos. Na minha opinião, o erro de escrita mais grave dele é como a empatia é estabelecida de maneira fraca. Lembrando que empatia na narrativa não é gostar da pessoa, mas sim se interessar em acompanhar o personagem. Tudo que me faz querer acompanhar a história está praticamente fora do Subaru e não nele. Ironicamente, mesmo para uma história focada em personagem, o protagonista era um dos meus menores interesses. Vamos com calma, vou explicar tudo direitinho. O conceito do Subaru é ser um otaku que gradativamente se revela ser uma pessoa terrível. De início, temos aqueles pontos de empatia que mencionei, humor, dor e coragem. Até certo ponto, isso é suficiente. É um mínimo para não querermos que ele suma da história. Só que existe um momento que tudo vai por água abaixo, tanto na escrita quanto na mensagem. Para mim, tudo estava indo relativamente bem.
Vimos ele se desenvolver dentro do mundo, resolver mistérios e problemas, se tornar uma pessoa mais sensata e corajosa. Mas logo logo tudo isso sobe à cabeça dele, o que é muito bom. Pessoas não mudam facilmente. Eu tava curioso para ver como ele iria sair daquela situação emocional que ele criou com a Emília. Do ponto de vista dela, o cara era um maníaco possessivo que fazia exatamente o contrário de tudo que ela pedia. Então, esperei um dos melhores momentos de uma história. A hora onde o personagem descobre sua verdade depois de um doloroso processo. Esse é um momento poderoso, que recompensa tudo que passamos como leitores e nos faz ter fé no protagonista novamente. Nos faz considerar os pontos bons dele, não os ruins. Era a hora dele passar por algo que o fizesse refletir. É comum que nesse momento em uma história, o personagem abra a mão de algo importante que simboliza a determinação dele em mudar. Ou ainda, depois de se perder tantas vezes, algo acontece e o relembra sobre o que realmente importa. Independente do que seja, é algo que precisa ser interno do personagem. Que você sinta que ele mereceu aquilo pelos esforços emocionais e psicológicos dele. Talvez nem confiante o protagonista esteja, mas ele vai lá e faz mesmo assim, morrendo de medo. É um momento onde vemos o personagem amadurecer como pessoa. Aí, o famoso episódio do Subaru e da Ren aconteceu. Aqui temos uma mensagem que eu realmente não gostei. Subaru começa um monólogo enorme reclamando de si mesmo, e depois a Ren começa mais um monólogo enorme, falando tudo que ela ama nele, ainda aceitando que ele ame a Emília e não ela. Se você é homem, provavelmente você gostou muito da cena. Afinal, é um cara mostrando seu pior lado, revelando seu eu no fundo do poço e sendo aceito incondicionalmente por uma mulher que o ama como homem e é capaz de fazer tudo por ele, mesmo sem receber nada em troca. Talvez dê até pra botar um pouco de Freud aí, algo tipo amor materno junto do Eros. Enfim, mistérios da nossa mente. Mas eu não consegui gostar. Quando assisti a cena, tudo que senti foi uma desconexão da história, por dois motivos. O primeiro tem a ver com o fato do romance dele e da Emília não fazer sentido nenhum. A construção é fraca e sem química. Não existe nem tempo de tela suficiente para criar algo real entre os dois. Isso torna a tarefa de entender o protagonista muito mais difícil, virando só uma desculpa na nossa cabeça. Ah, ele faz isso porque ama a menina, é pra história acontecer. Porém, em nenhum momento esse amor foi desenvolvido. O segundo ponto tem a ver com a simbologia da cena no enredo e no quesito emocional. Essa era a cena para vermos o Subaru crescer por si mesmo, finalmente entender a verdade e ir atrás do que realmente precisa. Era um momento para vermos um trabalho emocional interno, ver sua reconstrução total. Mas quem faz isso é a Ren. Ela faz todo esse trabalho durante o monólogo dela. O personagem caiu no fundo do poço e é resgatado, sem a necessidade de escalar as paredes. Não é ele que entende sozinho o que está acontecendo. É a Ren, que basicamente é o sonho molhado de todo otaku, que faz ele entender as coisas da maneira mais pedante possível. Falando como ele é o máximo, como ele é incrível, como ele é tudo que ela ama. Claro, ela só viu o melhor lado dele. Mas no fim, a mensagem que isso passa trai o propósito desse Isekai existir. Ele não é a subversão do gênero. Ele nunca deixou de ser um Power Fantasy. Subaru erra sem parar, fisicamente e emocionalmente. E quando ele está quebrado, é a menina que aparece para salvar ele. Foi assim com a Emília, colocando ele no colo, que ok, essa cena passa, e então a Ren.
O mais bizarro aqui é que a Ren é realmente um personagem de anime. Essa cena nem faz questão de trabalhar ela como uma pessoa de verdade. Ela é a muleta do Subaru. Ele diz isso na cara dela, e ela aceita com um sorriso. Onde que isso é subversão do Power Fantasy? Ter uma maid kawaii a seu dispor é o quê? Claro, depois ele usa o que aprendeu sobre o mundo para se dar bem, e é legal ver o conhecimento dele dando resultado. Tudo isso só sendo possível pelo seu estado emocional estável. Mas esse mérito não é dele. E é esse o meu maior problema com o Subaru. A parte mais importante de um personagem, o desenvolvimento narrativo da sua verdade e mentira, não é algo que nasce dentro dele, não é uma revelação individual. Esse problema conceitual de ReZero, de tentar ser uma subversão, mas ser exatamente o que tenta subverter, acaba gerando outros problemas na obra, e falaremos disso mais pra frente. Em outros pontos não relacionados diretamente com a Emilia, ele até se desenvolve bem, mas no principal, falha. Uma história character-driven, como chamamos esse tipo de história, precisa de um cuidado extra na hora de criar seus personagens. Mas o Subaru não consegue ser interessante. Ele só tem a profundidade minimamente necessária para não ser um protagonista genérico de Isekai. Para mim, opinião pessoal, ele foi esquecível. É um elemento narrativo que flutua no vácuo de sua própria história, não possuindo conceitos narrativos fortes, não conseguindo entregar a mensagem que propõe e não convencendo com o seu romance. Durante vários momentos, eu me pegava mais interessado em outros personagens, que possuíam motivações estabelecidas de maneira muito melhor. Por exemplo, por mais irônico que pareça, eu preferi mais o velho da baleia. Por mim, ReZero acabava ali e eu via todo o passado daquele personagem. O que salva o Subaru é a sua personalidade, que apesar de forçada em vários aspectos, acaba gerando situações legais de se assistir. As cenas bem-humoradas realmente têm um tom legalzinho. Ah, antes que você diga que eu não entendi a cena por qualquer motivo emocional, por não ter passado por algo assim, por ser muito frio, é exatamente o contrário. Eu já fui o Subaru. Principalmente aquele Subaru ruim que vemos na discussão com a Emilia. Olhando para trás, eu consigo ver como algumas ações nascidas de inseguranças minhas foram influenciando meus relacionamentos e cada vez piorando enquanto eu não percebia esses problemas. Desde pequenos elementos no primeiro namoro sério, como foi intensificado no segundo relacionamento, tanto por problemas com a menina quanto na família, depois como me levou a problemas desnecessários no terceiro, até que no quarto, tudo explodiu. Eu me via no direito de certas coisas, neurado com outras, completamente fora de mim. E a situação, metaforicamente, era até parecida com o Isekai de sofrimento. Eu estava morando sozinho em uma cidade onde não conhecia quase ninguém, e fazia faculdade em uma outra cidade, com meus amigos de lá morando a horas e horas de distância. Eu sempre fui muito fechado, e nunca tinha compartilhado nenhum dos meus problemas emocionais com ninguém. E a cada dia que passava, eu piorava mais ainda a situação do namoro. Então, quando ele acabou subitamente e no processo levou embora todo o ciclo social que eu frequentava na época, pela primeira e única vez nos meus até então 24 anos de vida, eu liguei para minha mãe chorando intensamente e disse que me sentia sozinho. Mesmo sabendo que eu tinha pessoas à minha volta, não era assim que eu me sentia, por diversos motivos. Claro, em todos esses relacionamentos que eu falei, as parceiras também tiveram seus problemas, seus vacilos, suas neuras e atos igualmente ruins, que genuinamente afetariam qualquer um de maneira negativa. Mas eu não posso mudar os outros. O único que eu posso mudar sou eu mesmo. Então, não é produtivo falar dos problemas da outra parte dos relacionamentos aqui.
E esse não é o foco da mecânica de reset e de ReZero? A única coisa que muda em cada tentativa é o próprio Subaru. Você não pode mudar as pessoas à força. E para mudar o mundo à sua volta, você precisa primeiro mudar a si mesmo. O que estava ao meu alcance era o que estava dentro de mim. E eu não percebia esses problemas, que foram se acumulando até estourar da pior maneira possível, igualzinho o Subaru. Felizmente, eu tive uma família carinhosa e amigos maravilhosos para me ajudarem. Mas só quando eu me dei o direito de compartilhar como eu estava emocionalmente e fiquei disposto a ter novas experiências que essas coisas realmente tiveram efeito. Mas eles não resolveram meus problemas. Durante meses, eu tive que perceber o que estava errado em mim, de onde esses problemas vinham e por quê. Não foi um processo fácil. Durante muito tempo, eu fiquei para baixo. Mesmo com todo o apoio que eu recebia, pensamentos de vergonha, raiva e arrependimento passavam pela minha cabeça. Foi de pouco em pouco que eu fui me recompondo nas partes que ninguém conhecia sobre mim, e gradativamente fui me tornando uma pessoa melhor emocionalmente. Graças a isso, eu pude reconhecer o valor de pessoas incríveis e agir da maneira certa dessa vez. Eu não pude recomeçar. Durante nossas vidas, nós sempre vamos perder para então aprender. Mas isso não é o fim de tudo. Na verdade, talvez seja a melhor parte do processo, porque te permite encontrar coisas melhores ainda que você não veria se você ainda fosse o seu eu antigo. Para ser quem eu sou agora e estar com quem estou hoje em dia, eu sofreria tudo novamente. Porque foram esses erros e sofrimentos que me ensinaram as lições mais difíceis, que podem te jogar no fundo do poço ou te transformar em alguém genuinamente melhor. Talvez você ache que eu não goste do Subaru por ele me lembrar uma pessoa que eu já fui, mas esse realmente não é o caso. Na verdade, é o contrário, eu vejo muito valor nesse tipo de reflexão. É no momento que uma obra te faz pensar que ela, pelo menos naquele instante, transcende o limite de produto e vira arte. Então, todas as falhas dele, a discussão com a Emília, o estado abalado que ele se encontra no episódio com a Ren, realmente acho que são momentos que têm potencial para se conectar com o espectador de maneiras únicas, se você se permitir olhar nesse espelho e refletir sobre os problemas internos que estão aí e que só você pode corrigir. Por isso eu tenho problemas com a cena dele e da Ren. Claro que em uma história muitas coisas acontecem de maneira simbólica, para intensificar o momento e poupar tempo. Mas aqui não temos nenhum pingo do trabalho de amadurecimento que o Subaru deveria fazer para se tornar uma nova pessoa. O mérito de se reestruturar internamente não foi dele, foi da Ren. Acho que já tá bom de falar sobre ele diretamente. Infelizmente não dá para cobrir tudo em um vídeo só, mas em diversos outros momentos vou voltar a mencionar o protagonista. Então, vamos continuar. Mas antes, se você chegou até aqui, é porque no mínimo o vídeo tá interessante. Então deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana lanço vídeos de análises técnicas que você só vê por aqui. Personagens. Os personagens secundários de ReZero fazem o que o roteiro pede deles. Eles apoiam o protagonista na trama, gerando diálogos, situações e problemas interessantes. Por mais que não recebam tanta atenção, eles têm personalidades distintas que se destacam nas cenas que eles estão. E acho que talvez as pessoas ignorem um pouco a qualidade deles como secundários. A Beatriz, por exemplo, possui várias interações legais, e temos dicas de algumas camadas do personagem. A Han também me agradou muito com o elemento cômico e irônico que ela colocava nas cenas, principalmente no OVA do Festival de Neve. Além disso, outros detalhes também deram aquele tempero bacana para as aparições dela, mesmo que muita gente acabe a deixando de lado. Já a Ren, é meio óbvio que a Ren acaba ganhando mais desenvolvimento, visto que ela é integral para a história, e não tenho nada para reclamar aqui. Ela só vê a parte boa do Subaru, ele é literalmente o herói dela, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Junte isso com a personalidade traumatizada dela e realmente todas as ações fazem sentido e evoluem bem em cada linha do tempo. Eu acho que, infelizmente, a personagem que mais saiu prejudicada foi a Emília.
Por mais que tenham elementos legais sobre ela e a bruxa, não temos muito tempo para desenvolver isso. Ela acaba sendo muito sem sal durante a trama, não tendo tempo de desenvolver o arco de personagem dela, e virando efetivamente só o objetivo do protagonista. Isso influencia o enredo da história, já que a química entre ela e o Subaru não acontece. Fica difícil de se interessar por ela como par romântico e como personagem. Falando em enredo, vamos falar sobre isso. Enredo. Novamente, começarei falando do que ReZero faz bem. Diferente de Steins Gate, que é muito lento até a reviravolta principal, ReZero traz momentos de alta tensão desde cedo, o que torna a experiência de assistir muito mais fácil de ser digerida. É meio que uma troca entre esses dois animes. Steins Gate prefere ter muita substância para então ter reviravolta, e ReZero deixa toda a substância de lado para ter um ritmo mais acelerado. Tanto é que no início da história simplesmente as coisas acontecem, a gente não sabe de nada do Subaru, barará, pereré, já falei tudo isso. Apesar do início do primeiro episódio de ReZero ser bem lento, o final dele e os outros episódios têm um ritmo muito bom, sempre com algo interessante acontecendo. Os mistérios também são legais, assim como suas resoluções. Tudo é muito bem tricotado para fazer sentido e não ser desperdiçado. Muitas coisas não são explicadas diretamente para nós, o que é algo positivo. Elas são gradativamente agregadas ao enredo e, se você tiver atenção, dá para conectar elas ou tentar resolver o mistério. Diferente de muitos animes que escondem as pistas e a resolução do espectador, tipo Kakegurui, onde é impossível para nós descobrirmos a trapaça só assistindo, em ReZero temos alguns elementos que, pelo menos, ajudam a gente a teorizar o que pode estar acontecendo. Além disso, temos várias interações entre os personagens. Isso é muito importante para termos valor dentro de cada reset. Cada tentativa mostra um pouco sobre o mundo e seus habitantes, o que ajuda a assistir o Subaru. Como falei antes, para mim, boa parte do interesse estava fora do protagonista. Apesar dos outros personagens não terem sido tão aprofundados, foi mostrado o suficiente para que suas ações e diálogos fossem interessantes de se assistir. Outra coisa que o autor usou muito bem foram as surpresas que atrapalham a vida do Subaru. Como eu já falei em outros vídeos do canal, até citando regras de roteiro da Pixar, surpresa que ajuda o personagem é trapaça, surpresa que atrapalha é ótima. E como temos surpresas aqui, dos mais variados níveis. Cachorros amaldiçoados, baleias que apagam a existência e se dividem, a mulher que consegue descobrir se você tá mentindo ou não, Betelgeuse que troca de corpo até com o protagonista, enfim. Em diversos níveis as situações ficam mais difíceis. E isso cria problemas interessantes para serem resolvidos. Essa mecânica de morrer foi muito bem utilizada nesse aspecto, aproveitando as forças narrativas que ela trazia para a obra. Mesmo que nada do mundo fosse aprofundado, não tinha problema, porque não precisava ser. O que importa é o que influencia diretamente o Subaru no presente. Nesse quesito, tudo foi muito bem trabalhado. Mas nem tudo são flores. Em alguns momentos, o roteiro sente a necessidade de dar um fechamento físico para uma questão emocional do protagonista. E isso é bem comum em histórias, e é uma maneira bem legal de fazer um simbolismo. Se bem feito, torna a narrativa muito mais impactante. Só que o Subaru não é um lutador. Então, cenas de luta especificamente entram em uma enrascada. Vou dar 2 exemplos. Na luta contra os cachorros amaldiçoados, tudo estava indo bem. Até que o Subaru dá uma de herói suicida, indo de encontro ao cachorrão. Enquanto via, eu pensava, caramba, como é que ele vai sair dali? Vai ter que bolar uma estratégia muito interessante. E então, o Roswell aparece e destrói todos os demônios sem esforço algum, salvando o Subaru. Literalmente, um elemento de fora da situação aparece para resolver um problema, que no caso ainda era um problema sem solução aparente, o que piora tudo. Olhando em retrospecto, talvez esse seja o primeiro indício que a história dava que a mensagem ia dar uma enfraquecida em alguns pontos. Todo o mérito do personagem foi tirado dele no último instante, impedindo que ele tivesse um fechamento narrativo que simbolizasse a sua conquista emocional.
Isso poderia ser evitado com uma simples fala de alguém dizendo que só precisavam enrolar que o chefe estava chegando, mas no anime não temos isso. Outro momento que o roteiro se bota numa enrascada é na luta da baleia. Por mais que eu adore cenas de ação, parece que essa batalha tomou muito tempo de tela. Tudo bem que o Subaru não luta diretamente, o que é algo bom, só que ela é um ponto que está fora da trama, mas serve de plataforma para outros momentos. Então, na minha visão, poderia ter sido mais breve, ou ter permitido que outros personagens brilhassem para dar o fechamento / continuidade, dependendo de quem for, para suas histórias dentro da trama principal. Isso foi feito em uma menor escala com o Wilhelm, que eu sinceramente achei mais interessante que o Subaru, mas ainda foi muito superficial e só rolou dele. O resto das pessoas lutando ali eram figurantes esquecíveis ou personagens introduzidos de última hora. Agora, eu queria voltar a falar da relação do protagonista com a Emilia, especificamente no motivo dele querer salvar ela. Eu não consigo parar de pensar no potencial desperdiçado nesse momento da história. Talvez tenha sido pelo hype constante que todos vocês fizeram ao me recomendar a obra, falando sobre a sua complexidade, profundidade, coisas do tipo. Mas, da maneira que vejo, a justificativa apresentada foi muito fraca. Dele simplesmente estar apaixonado e também ter aquele pouquinho lá dele retribuir porque ela salvou ele. Se o anime realmente fosse complexo como foi me vendido, esse seria um momento incrível para se explorar a moralidade de saber que alguém vai morrer e decidir salvá-la ou não. Trabalhar a relação de autopreservação e amor ao próximo, o que realmente é uma paixão e se vale a pena morrer por uma pessoa que você não conhece. Ou desenvolver o drama de saber que o que você fará resultará na morte ou não de outra pessoa, e ir a fundo na maneira que todas essas coisas que eu falei afetam o psicológico de um personagem. Também dava para tratar a relação do personagem consigo mesmo, para nos mostrar o quão de fato ele é um perdedor na vida real, se ele realmente é a pessoa moralmente desprezível que a série nos mostra mais pra frente. Imagina essas dicas aparecendo no início, dentro de questionamentos e reflexões totalmente plausíveis, que nos fizesse pensar o que eu faria se eu pudesse salvar um estranho, mas tivesse que, provavelmente, morrer e reviver. Responsabilidade, moral, justiça, retribuição, autopreservação e melhoria de si mesmo. Mano, olha quantos temas incríveis para se trabalhar na cabeça do personagem nessa situação inicial. Mas só fica nessa lenga-lenga de ai, ela é bonita, eu tô apaixonado. Esse foi o primeiro momento que minhas expectativas me deixaram na mão. E talvez isso tenha realmente afetado meu aproveitamento do resto do anime. Afinal, expectativa é uma parte importante da percepção de algo. Graças a essa percepção que eu estava tendo com ReZero, acabou que quando eu li os comentários dos episódios no Crunchyroll, eu me via completamente deslocado. Enquanto o povo falava que mal conseguia ver o Subaru passando aquela vergonha com os cavaleiros, eu só tinha pensado, nossa, ferrou com tudo. Enquanto o povo se matava nos comentários sobre o Subaru ser um bosta com a Emilia, eu só pensava, ih, o moleque quebrou. Enquanto o povo estava aos prantos no episódio do Subaru e da Ren, eu só pensava em como eles deixaram a bola cair, tanto narrativamente quanto simbolicamente. Claro, talvez eu tenha uma pele mais grossa para receber e processar emocionalmente essas informações. Dependendo da nossa experiência prévia, o aproveitamento das coisas muda. Por exemplo, se eu tô acostumado a ler várias coisas absurdas, quando eu ler alguma coisa moderadamente absurda, eu vou ler e falar, ah, legal. Mas alguém que nunca leu nada de absurdo vai ter contato com isso e vai ter um impacto muito grande. Talvez pode ter sido isso que aconteceu. Eu adoro obra de viagem no tempo e esses dramas morais pesados. E não quero aqui tirar o mérito das emoções de quem assistiu, só quero mostrar o contraste que a expectativa causa ao assistir um anime que é chamado de obra-prima por muitas pessoas, que sempre estão lá te recomendando sem parar. Isso vai virar um tópico mais pra frente no vídeo, então vamos segurar a emoção aqui. Pelo fato de eu estar mais sóbrio enquanto assistia o anime, sem deixar me levar pelos sentimentos, certo questionamento apareceu na minha mente. Por que o Subaru passa por tudo isso?
qual é o objetivo da história, tanto narrativamente quanto dentro do mundo. Subaru é jogado em outro mundo, em uma situação de dor absoluta, mas não se preocupa em sair. Não que isso precise ser o foco da história, mas é um elemento que ajuda a contribuir para a construção do personagem. Se ele não quer sair, por que ele não quer? E por que ele passa por tudo isso? Ele precisa crescer e amadurecer, como descobrimos fazendo a análise do seu arco de personagem mais cedo. Mas por que ele precisa crescer e amadurecer? Da maneira que a história foi apresentada na primeira temporada, parece que é o sofrimento pelo sofrimento. Esse ponto meio vazio do enredo, infelizmente, também contribuiu para que eu achasse a participação do Subaru na história menos interessante ainda. Semelhanças com Steins Gate. Ok, chegamos em um ponto muito importante. Sendo sincero, eu acho que ReZero possui semelhanças demais com Steins Gate. Mas eu sou fã demais desse anime, e minha visão pode estar um pouco influenciada. Só que o que é Steins Gate? Inicialmente foi lançado como uma visual novel lá em 2009, então ganhou um anime pelo estúdio White Fox em 2011. Ou seja, o anime saiu um ano antes da publicação original de ReZero, que foi em 2012, e o jogo saiu 3 anos antes. Tá, mas e aí? Por que eu achei parecido demais? Bem, vamos lá. Steins Gate conta a história de um cara que, por algumas razões, acaba conseguindo voltar no tempo várias vezes, e só ele mantém as memórias. Durante o anime, vemos as consequências da capacidade de voltar no tempo, até que em certo momento entramos em um drama onde diversas pessoas começam a morrer por culpa das ações dele, e ele tem que arranjar um jeito de não deixar isso acontecer. Ok, até aí é um conceito bem aberto que qualquer obra pode usar. Mas vamos ver mais algumas similaridades entre as séries. Elenco principal composto majoritariamente por mulheres. Check. Basicamente um harém, com clima de possíveis diversos relacionamentos. Check. Menina que é menino. Check. Neko-chan. Check. Maid. Check. Protagonista que esconde seus problemas interiores com atitudes despreocupadas e exageradas. Check. Cultura otaku faz parte do tema. Check. Aqui na cultura otaku, em ReZero, isso toma a forma do Subaru e dos clichês de isekai usados. Já em Steins Gate, temos uma abordagem mais direta, com personagens otaku, cosplay, etc. Só que, até aqui, você simplesmente pode me dizer, tá narrador, mas todo isekai faz isso. E isso não é um ponto positivo para ReZero. Como falei, no fim, os aspectos otaku usados no isekai não são uma subversão, e sim um reforço às coisas que ele deveria criticar. No final, esses aspectos acabam sendo e agindo dentro do que eles são na maioria dos outros isekais. Steins Gate não se propõe a ser uma subversão, mas até que usa a cultura otaku e ou nerd antissocial para trabalhar diversos pontos na história, tanto do passado dos personagens e seus traumas sociais, quanto o uso de boards na internet que acabam gerando problemas de vida ou morte para eles. Até aqui temos várias semelhanças, mas o que eu vou falar agora foi o que me deixou realmente desconfortável. No final do corte do diretor, quando tudo dá certo, temos a famosa cena do Subaru falando com a Emilia sobre a Ren, e ela respondendo, quem é Ren? Essa cena foi boa, ela é inesperada, gera um problemão e várias consequências interessantes. Só que esse é exatamente o drama principal de Steins Gate. Ao aparentemente corrigir a linha do tempo para deixar tudo como era antes, o Kabi, o protagonista, acaba descobrindo que para uma menina sobreviver, a outra tem que morrer. Foi nesse momento que eu pensei, ok, eu preciso falar sobre isso. E o que eu quero dizer é bem simples. Eu não vou chamar ReZero de cópia, não tô aqui para isso, mas que é fortemente influenciado e isso é inegável. E aqui eu tenho uma pequena indignação, não com o anime em si, mas com a comunidade otaku. Aparentemente a animação de ReZero saiu no momento certo e aproveitou o boom da nova onda de pessoas assistindo anime que Sword Art Online trouxe lá em 2012. Se você tinha 10, 13 anos em 2012, em 2016 você teria 14, 17, que é basicamente uma idade ótima para assistir ReZero, onde as pessoas procuram o famoso anime para mostrar que anime não é para criança. Toda geração faz isso, eu já fiz, você já fez e os próximos farão. Isso provavelmente fez com que ReZero fosse a primeira experiência de muita gente em assistir um anime de viagem no tempo com reviravoltas legais e um clima mais sério.
juntando uma produção incrível, com uma história com um ritmo bem legal, pós-primeiro episódio. Muita violência, trama com várias reviravoltas e algumas cenas mais emocionais, nós temos o produto perfeito para fazer sucesso com uma nova leva de fãs de anime. E curiosamente, eu tenho meio que algumas provas disso. Boa parte das pessoas que comentaram de maneira exagerada sobre ReZero se encaixavam nesse perfil. E ironicamente, eu conversei com uma pessoa que falou que ReZero foi de fato a porta de entrada dela lá nos seus 14, 16 anos para animes mais sérios e também para viagem no tempo. Olha, isso é ótimo. Quanto mais gente curtindo esse tipo de coisa, melhor. Só que eu não consigo deixar de ficar meio chateado de ReZero receber tantos elogios exagerados, enquanto Steins Gate fica meio esquecido, sendo que ambos possuem muitos paralelos. Se você gostou de ReZero, que tal ver o senpai desse anime? Dê uma chance para Steins Gate. O início dele é bem mais lento, e isso eu dou mérito para ReZero. A administração de interesse geral é bem mais engajadora. Só que Steins Gate compensa todos esses momentos como se fossem combustível e detalhes que vão explodir no episódio certo. E era isso que eu queria dizer, que eu comentei mais atrás. Na verdade, esse vídeo é uma grande desculpa para eu recomendar Steins Gate para vocês. Melhor waifu. Vamos entrar no território mais perigoso da internet, o debate de waifus. Eu consigo ver o apelo de cada waifu nesse anime. Elas possuem arquétipos bem diferentes e visuais chamativos, tanto as principais quanto as secundárias. Mas existe uma que está acima de todas as outras. Imagino que para muitos, a Emilia seja a melhor waifu. Uma pessoa gentil, carinhosa, acolhedora, honesta, que possui independência e atitude. Diferente da Ren, ela não é um saco de pancadas emocional. Ela tolera suas falhas como uma boa namorada, desde que você esteja empenhado em melhorar. Além de tudo, ela possui o bônus da cor de cabelo em comum, com um tom prateado, tudo completado por um senso de moda na linha elegante, mas fofa. Realmente uma ótima candidata. Outra amada pelos fãs é a Ren, dotada de uma devoção sem limites, de uma personalidade que é fofa na maior parte do tempo, mas pode te matar se você ficar com um cheirinho de bruxa. Ela ganhou o coração dos otakus ao se mostrar uma pessoa frágil, que faz o seu melhor para compensar os erros que ela sente que causou no passado. Uma história dramática pega qualquer um, não é? Mas não é só isso. Ela também carrega o bônus da cor de cabelo em comum, esbanjando um azul claro muito bem renderizado pelo estúdio White Fox. Além de tudo, ela escolhe a estratégia de cabelo curto para se diferenciar da maioria das outras mulheres. Cabelo azul e curto, ela realmente quebra padrões, e vai te quebrar no meio se desconfiar de você. Para finalizar, ela usa um vestido de empregada, pronta para atender todos os seus desejos. Entre essas duas forças colossais, qual seria a escolha de melhor waifu? Aqui e agora eu revelo objetivamente quem é a melhor. Rufem os tambores! A melhor waifu de ReZero é... a Han! É isso mesmo que você ouviu. Recatada e do lar, a gêmea inútil traz todo o seu repertório de sarcasmos e ironias ao combate. Dotada de uma incrível incapacidade para fazer qualquer coisa, ela traz um semblante de personalidade no meio de waifus e mais waifus. Eu não preciso dar mais justificativas, porque a verdade é óbvia. Fica aqui declarado que quem discorda desse fato está condenado a assistir 24 horas dos TikToks mais cringes da internet. Se você acha que tem algum argumento pífio para me refutar, tenta a sorte aí nos comentários, quero ver. Considerações finais. Eu sei que peguei pesado com ReZero nesse vídeo, mas é esse tipo de tratamento que coisas chamadas de obra-prima por muitas pessoas merecem. Ela precisa se sustentar na frente desse tipo de análise e desse tipo de crítica. E olha que não deu pra falar tudo aqui, mas tentei ser o mais justo possível, falando tanto do lado positivo quanto negativo. E também quais são as minhas influências externas, que obviamente alteram como eu enxergo tudo isso. Só que eu acho que deu pra fazer uma análise interessante, tanto da parte técnica, onde eu tento tirar toda a minha opinião pessoal da linha, quanto na parte metafórica, onde acho que embasei as coisas de maneira entendível. Então chegamos na pergunta final. ReZero é tudo isso mesmo? Pra mim, ReZero é... bom. Acho difícil alguém falar que é ruim de um ponto de vista objetivo. Claro que pessoalmente pode achar um lixo por diversas questões, mas eu acho que a base do White Fox dá essa moral.
A produção é boa, a história tem mais quesitos positivos do que negativo. Ela entrete, que é o objetivo principal de todo o produto. Porém, dependendo de outros fatores que você leva em consideração, como expectativa, tema, mensagem, essa obra pode se tornar ruim ou incrível. Mesmo com tudo que falei nesse vídeo, eu ainda considero ela boa, mas infelizmente, na minha visão, não foi uma obra-prima, pelo menos essa primeira temporada. Talvez tenha sido pela minha exposição a outras obras que tratam desse tipo de tema, ou pelo contraste da expectativa que vocês me fizeram ter. Enfim, acho que já deixei isso claro no vídeo. Olha, não fica mal comigo ou bravo pelo que eu disse de ReZero. O momento de nossas vidas, quando assistimos algo, como nos sentíamos, o que precisávamos, enfim, tudo isso muda completamente nossa apreciação por algo, e também sedimenta um carinho especial por aquilo que, de alguma maneira, foi o que você precisava no momento da sua vida. Eu consigo perceber porque muitas pessoas precisavam de algo como ReZero. Mesmo que a gente não perceba, ainda mais quando somos mais jovens, essas obras acabam ressoando com a gente, nos dando algumas dicas sobre a vida, que é uma criatura misteriosa para todo mundo, mas principalmente para quem está na adolescência ou no início da fase adulta. Não tenha medo de gostar do que você gosta. E esse vídeo, de maneira nenhuma, é para tirar o seu aproveitamento da série. Mas tente separar sua emoção de uma análise. Afinal, o próprio autor da obra sabe que ele tem que melhorar, que ele tem que evoluir. Esse é o desejo de todo artista, criar coisas cada vez melhores que atinjam cada vez mais pessoas. Então, eu, o autor, a obra, todos nós temos que evoluir. Sempre há espaço para evolução. E, além de tudo, essa é a mensagem de ReZero. E aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Esse eu fiz com muito carinho pra vocês depois dos vários pedidos que eu recebi. Independente do que você ache do anime, se você chegou até aqui, dá like no vídeo. Mesmo que discorde de mim, pelo menos eu apresentei uma boa discussão. E se você tiver alguma coisa que gostaria de falar, me diz aí nos comentários. Quero muito saber a visão de vocês sobre tudo isso que eu falei. Sei que muitos vão ter visões e percepções diferentes. E eu sou muito sortudo de ter inscritos super inteligentes, que discutem vários conceitos legais nos comentários. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Só aperta o botão aí para se tornar super inteligente. Aproveita e ativa o sininho, que aí você se torna completamente Big Brain. Toda semana lanço vídeos com análises técnicas que você só encontra aqui. E volta e meia temos alguns especiais desse tipo, onde vamos mais a fundo em diversos temas diferentes. Para que esse conteúdo continue sendo feito, me apoie pelo clube de membros. A partir de R$ 5,00 você ganha vários benefícios. Também tem como ajudar comprando mangás no meu link afiliado da Amazon. Aproveita para comprar as light novels de ReZero, que são bem mais detalhadas. Ou comprar algum dos mangás em promoção que eu separei. Os links vão estar aí na descrição. Compartilhar o vídeo também ajuda demais. Então, se você só puder fazer isso, não tem problema. Já vai ser o suficiente. Conto com você. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Bruno Macabeus, aos heróis Alzires Martins, Igor Brito, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos Souza de Santana e Washington Filho, e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!